Boa noite e bem-vindos a mais um episódio de Vamos Falar de Sexo. Hoje sobre o sexo na adolescência. Há uma idade certa para começar a vida sexual e qual a importância dessa primeira experiência? Os homens portugueses, revela o estudo do Expresso, começaram a vida sexual entre os 13 e os 16. As mulheres, mais tarde, entre os 17 e os 20 anos de idade. Uma das entrevistadas desta noite iniciou-se aos 13 e explica por que se arrepende por ter começado, diz ela, cedo demais. Outro assume como lidou com a namorada com uma gravidez indesejada e sabe o que são os amigos coloridos. Eles também vão explicar. 4 jovens falam do que é estar a aprender e a ganhar experiência sexual nesta reportagem SIC Expresso. Já tive experiências com sexo oral, com sexo anal e o sexo com a penetração normal. E sexo para mim passa por aí. E é raro a história que eu conheço, conta-se pelos dedos de uma mão a história que eu conheço das pessoas que eu conheço que tiveram a história perfeita do início da atividade sexual. Gosto de rapazes que tenham atitude quando estão na atividade sexual. Gosto que se imponham e que mostrem que sabem. Os meus amigos gostam mais de raparigas sem pelos públicos. Acham que é mais higiênico e eu concordo também. É uma coisa natural, simplesmente acontece. Acabam por me atrair sempre mais uma rapariga mais feminina do que uma rapariga que tem mais um estilo como eu, mais esportivo, mais masculino. Ter-me assumido aos meus pais e aos meus amigos foi a melhor coisa que eu fiz. Agora sou eu, sem problemas, e não preciso estar a inventar desculpas de quando vou ter com a minha namorada ou quando gosto de alguém não tenho que estar a fingir que é um rapaz. Não aprecio gestos de... Pronto, não sei se posso dizer, de larelas. Eu acho que isso já não é ser gay, isso é ser maricas mesmo. A geração que está atrás de mim, eu acho-a mais curiosa em relação ao tópico das relações sexuais. Vejo miúdos a tentar engatar raparigas muito mais cedo, ou na idade de jogar à bola, por exemplo. Eu perdi a virgindade com 13 anos. Se calhar neste momento gostava de poder voltar atrás e ter perdido mais tarde e com uma pessoa diferente, mas aconteceu. Eu acho que foi um bocado cedo demais, porque era imatura, não sabia o que estava a fazer e o que estava a abdicar. Chorei imenso, porque achava que tinha feito um mal horroroso. 6 anos, 5 anos e mais 6 anos. Volta disso, eu tinha 15 anos. É sempre aquela coisa da primeira vez ter que ser uma coisa mais especial, mais pensada e infelizmente no meu caso, agora arrependo-me disso, não é que seja uma coisa dramática na minha cabeça, mas foi uma coisa muito pouco pensada na altura, portanto foi uma coisa muito às 3 pancadas. Tinha acabado de fazer 15 e já namorava há cerca de um anito. E decidi que era com essa pessoa que eu tinha que perder a minha virgindade e foi um momento especial para mim, foi único, que eu gostei bastante, como é óbvio. Vimos um dia em que dava para os dois e a partir daí combinámos os dois e pronto, depois de combinar encontramos-nos e pronto. Foi por acaso, nem estava planeado estar com ela naquele dia. Durante a tarde estivemos juntas, eu perdi a virgindade à tarde, portanto não foi, digamos, que sexo comum à noite na cama e tal. Eu tinha acabado de fazer 21 anos e pronto, e foi bom, estava nervosa. Não sentia muita pressão da parte dos meus amigos, nem a maior parte tinha passado a barreira de perder a virgindade.
E eu, com uma expressão, ainda estava a tempo, por isso não fiquei assim com muita pressão, fiquei mais com a pressão de fazer alguma coisa mal ou algo do género que incomodasse a minha parceira. Eu também ia perguntando se estava a gostar, se não estava, se estava a fazer bem, se preferia assim, se preferia assado. Também acho que é uma coisa natural e inata que todos nós, quando chega a hora, sabemos o que é que devemos de fazer e como devemos de fazer. Atingi o orgasmo logo da primeira vez que também tive com ela. E ela diz que também teve que nunca tinha tido e, portanto, apercebeu-se que pela primeira vez tinha tido um orgasmo e que das outras vezes afinal tinha sido só aquele prazer momentâneo. Sim, senti-me completamente diferente. Era aquele sentimento de ser invencível, de sou homem, sou... Não, lembro-me da sensação, foi engraçado. Lembro-me, fui logo a correr contar a alguns dos meus amigos. É sempre aquela sensação, tem-se uma vez na vida essa sensação e foi giro, gostei. Em relação às posições, eu tenho uma que é a minha favorita, que é a conchinha. Quando dois corpos deitados no chão, inclinados de ombro, juntam-se. Eu acho que toda a gente sabe qual é a conchinha, a posição, de certeza. Há uma prática, uma posição sexual que ainda não experimentei e que tenho curiosidade, portanto, que é o 69, o tão conhecido 69, não é? Que nunca experimentei porque não surgiu. Eu sempre tive uma fantasia que era, enquanto estava em atividade sexual, fumar um charro. E com este meu amigo colorido, isso aconteceu. Enquanto que com os outros, nunca na minha vida, ou nunca na vida deles, eles iam aceitar isso. Eu nunca tive aquelas fantasias da praia, nem nada disso. Mas, sei lá, havia, na altura eu lembro-me não poder, muitas vezes não tínhamos espaço, ou era num carro, ou alguma coisa assim do género, ou com um ou outro tinha, e acabava por acontecer assim. Mas sim, não era só no local típico da casa, da cama, não. Acabava por se variar. Eu, por exemplo, gostava de experimentar um bocado de tudo, que há para fazer com uma rapariga, não é? Posições ou... Isso é algo que eu acho que há homens, acho que a maior parte dos homens tem esse... Não é esse objetivo, é esse desejo de experimentar coisas novas. Eu acho que também é fundamental para inovar também o sexo, essas coisas. Há um ano para cá que tenho um amigo colorido. É um amigo colorido porque tem os certos benefícios, não é? Que um amigo normal não tem. É mais à base da atividade sexual. E com ele uso preservativo. Neste momento, sim, prefiro ter um amigo colorido que o namorado. Não só pelos benefícios também, mas pelo o tipo de relação que nós temos. Eu acho que se a nossa relação, se fôssemos namorados, o nosso relacionamento não era assim, tão bom e saudável. Fuck buddies, no fundo, é uma amizade, é eu ter uma amizade, neste caso, no meu caso com uma rapariga que eu conheço, mas é no fundo uma relação sem compromisso absolutamente nenhum e em que é simplesmente de cariz sexual com amizade à mistura, a única, ou seja, eu não vou estar de mão dada com ela na rua, não vou ao café com ela, não vou fazer nada do que é normal numa relação, não vou jantar fora com ela. Se é bom, eu considero que sim, mas chega uma altura em que também tudo o que é demais cansa, não é? E acho que se começa a sentir um bocado aquela falta de ter alguém que se preocupe connosco, que esteja lá, porque isso é a parte toda que falta aí numa relação sem compromisso, é isso. O meu género de mulher tem que ser uma mulher, pelo menos que seja inteligente, pelo menos mais do que eu, que é para... E tem que ter atributos físicos, beleza, por exemplo, uma cara bonita, uma pessoa bem disposta, mas o principal eu acho que tem que ser uma pessoa amiga. Se não for amiga, nunca vai ser namorada. Aprecio também uma rapariga com uma barriga lisinha, como é óbvio que para mim e acho que é para a maior parte dos homens uma das coisas que mais atrai é ter, além desses atributos todos, uma barriga lisinha que chame a atenção. Sinceramente, eu não gosto de ser seduzida. Eu sou uma rapariga que gosta de sentir que
que os rapazes olham para ela, é verdade, tipo na noite e assim, mas não gosto que eles sejam eles a virem ter comigo. Eu prefiro ser eu a ter iniciativa e a tentar meter-me com eles. Como é que eu ia dizer? Não gosto cá de muitas etiquetas, como se costuma dizer. Raparigas mais femininas, mas simples, sem grandes pormenores, não é preciso cá andar em linhas pintadas, nem de gel, nem nada disso. Uma rapariga com estilo mais feminino, cabelos compridos, por norma atrai mais as raparigas louras, mas quando gosto, por norma não gosto de morenas, é assim uma coisa estranha. A experiência homossexual que tive foi diferente, como é óbvio, que com um rapaz. Foi uma coisa passageira, foi mesmo uma curiosidade de saber o que era estar com uma rapariga. Não tenho vontade de estar outra vez com uma rapariga, mas foi uma experiência diferente. Tivemos um azar, eu e ela, e aconteceu que a rapariga com que eu estava acabou por engravidar e decidimos por mútuo acordo que o mais sensato era abortar, porque não era algo que nós quiséssemos ter na nossa vida. Achámos que a nossa vida não estava minimamente preparada para isso. E claro que depois dificultou imenso a relação e pouco tempo depois acabou. Ter filhos e casar é um objetivo que eu tenho, mas muito tardio, daqui a muito tempo. Ainda tenho muita coisa para ver. O que é muito tempo? Muito tempo depois, pai, dos meus 30 anos. Eu gostava de adotar, sempre que falei em ter filhos, mesmo mais novo e mesmo antes de me assumir aos meus pais, eu sempre disse que gostava de adotar uma criança, porque eu, primeiro, não me vejo a ser mãe, digamos que a ser mãe no sentido de ser eu a ter a criança, ser um parto natural. No meu futuro eu não me imagino a casar, não de todo. E filhos meus próprios também não me imagino a ter. Não quero. Sempre tive a ideia de adotar filhos e continuo com essa ideia e é assim que quero que seja. Esta geração vive o sexo de uma maneira diferente? Algumas pessoas vivem o sexo de uma maneira diferente. É muito complicado quando nós generalizamos e falamos de geração. Mas penso que há algumas diferenças que nós podemos afirmar que observamos atualmente. Por exemplo, a possibilidade de aceitar a sexualidade como algo que dá prazer. É novo. Em gerações antigas, sobretudo da parte das mulheres, isto não era possível. Por outro lado, a sexualidade ser uma coisa assumida. Ela vai acontecer, ela acontece nas relações. Isto também é novo. E penso que esta é a maior das mudanças. Mesmo nas famílias é muito assumido já e aceita-se com mais facilidade, isto mais uma vez não é uma generalização, mas aceita-se com mais facilidade que os filhos, os adolescentes, também têm vida sexual, e quando nós estamos a falar de vida sexual estamos a falar de um conjunto de comportamentos que incluem os comportamentos de risco. A grande questão é esta. Quando nós falamos das diferenças, falamos também da sexo com penetração, não só de uma genitalidade que não trazia riscos, mas uma genitalidade que traz a possibilidade de uma gravidez, a possibilidade de doenças de transmissão sexual. É terrível este discurso, é ameaçador, não é? Mas foi este discurso, provavelmente, esta função ou este efeito da medicalização que, de alguma maneira, também trouxe alterações à sexualidade e que trouxe a possibilidade de hoje os adolescentes falarem de prazer, e de prazer de uma forma saudável. E quando estamos a falar de prazer, não estamos exclusivamente a falar do prazer físico, estamos a falar do prazer do encontro, do prazer que a partilha permite, do prazer daquilo que é a intimidade. A importância da intimidade existe já em pessoas tão jovens? A intimidade provavelmente foi qualquer coisa que existiu noutros tempos e que não continha a genitalidade. Eu penso que a grande diferença é que agora a intimidade nos jovens inclui também a genitalidade. E há uma confusão de palavras, que são estas duas, não é? O que é intimidade, o que é sexualidade. Uma coisa integra ou não a outra. Há uma idade certa para perder a virgindade? A diferença, habitualmente, das idades tem estado, aquilo que os estudos revelam, é que está muito ligada a índices de escolaridade, níveis socioculturais, regiões geográficas.
Portanto, depende muito destes diversos fatores sociais e de desenvolvimento pessoal também. Muitas vezes, nos próprios adolescentes, está ligado neles e fundamentalmente nelas a uma ideia de maturidade. O discurso das adolescentes, raparigas fundamentalmente, é muito centrado nisto. É quando eu sentir que deve ser, e esse é o momento em que eu já me sinto com alguma maturidade. E essa primeira experiência é importante para o futuro? Eu não gosto de dizer que sim, assim, rigidificadamente, isto é, não se fica condenado. A primeira experiência não é o destino, isso era um caos, não é? É importante porque é o primeiro contacto com a passagem da idealização para a realidade. Ou seja, o adolescente tem uma certa ideia, ou convicção, ou expectativa de como vai ser o seu encontro sexual. E habitualmente esta expectativa, por tudo o que se ouve, e cada vez mais se fala muito de sexualidade, as revistas, a televisão, os mídias, as telenovelas, a sexualidade é muito falada, aquilo que deve ser e não deve ser, que é uma palavra terrível na sexualidade, o que deve ser, o que não deve ser, o que está certo e o que está errado, são palavras que deviam ser abolidas, porque não é este o princípio da sexualidade. Nós temos princípios morais, temos princípios éticos, e o princípio ético é aquilo que o outro permite ou não, e depois os morais dependem dos lugares de onde vêm, das religiões, enfim, de cada código. Mas o certo e o errado, o fazer bem e o fazer mal na sexualidade não existe. E é muito complicado na cabeça dos adolescentes quando partem para um encontro com medo do que é o certo e do que é errado, de como se deve fazer bem ou mal. Eu digo adolescentes, mas muitos adultos também têm este medo, não é? E o primeiro encontro com qualquer pessoa é sempre um primeiro encontro. E a primeira vez com uma pessoa diferente da anterior é como se fosse a primeira vez, porque cada nível de comunicação vai ser encontrado entre aqueles dois seres que se cruzam. Mas isto em relação às expectativas, a primeira vez é importante por isto, exatamente porque é o primeiro confronto com o que eu penso e aquela realidade que vou encontrar. Normalmente a ansiedade é muito grande por estes medos todos. Habitualmente o medo das raparigas está muito centrado, e agora estamos fundamentalmente a falar das relações heterossexuais, muito centrado em alguns riscos, nomeadamente a gravidez, e portanto pensar se houve precauções a esse nível, mas seria medo das consequências e nos rapazes muito ligado ainda à performance. Será que eu vou mostrar que sou como é expectável estar-se neste encontro? Não se está condenado, eu acho que isso é o mais importante, não é?